estaremos aqui no reservatório da UHE de Nova Vaiandava, fazendo a expedição no barco Odisseia, que faz parte do programa de formação de multiplicadores em educação ambiental. E essa atividade tem como objetivo visualizar na prática o que os participantes aprenderam na teoria. Então a gente vai estar observando o que tem aqui no entorno para estar mostrando para o pessoal o que o uso e ocupação pode influenciar na qualidade, na quantidade de água da nossa bacia. Hoje a gente vai vivenciar na prática o que a gente vem aprendendo nos últimos cursos na teoria, né? Então eu estou aí numa expectativa muito legal, eu estou bem ansiosa para poder conhecer um pouco mais sobre o envolto da represa aqui da nossa usina hidrelétrica e para poder somar e multiplicar e levar isso para os nossos alunos no colégio, nas escolas. Eu estou com a expectativa alta desse passeio educativo, né? Porque eu ouvi dizer que nós vamos, além de ter essa parte prática, vai ter a pausa para ter a teoria conciliando com a prática nessa ação, né? Então também quero aproveitar e parabenizar por essa segunda edição, né? Que é uma oportunidade para uma formação continuada para nossos professores nesse tema tão importante que é a educação ambiental. Obrigada por ter vindo. Essa é a expedição que nós iremos realizar no barco Odisseia, que é uma complementação do encontro que nós tivemos com o Márcio, que fala sobre o uso e ocupação do reservatório da UHE de Nova Vaiandava. Então a gente aprendeu muita coisa na teoria e hoje é dia de aprender na prática, através da nossa observação. E para aprender na prática, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, o Marcelo, convido ele. Ele vai fazer a explanação aqui do nosso entorno da bacia, porque educação ambiental, como a gente sempre já falou nos encontros, é uma ferramenta importantíssima para melhorar a gestão ambiental não só da nossa bacia, mas como também dos municípios. Infelizmente, os políticos não dão muita atenção para a educação ambiental, mas a educação ambiental ela é a ferramenta fundamental. A partir do momento que as pessoas tiverem consciência de como deve preservar e conservar o meio ambiente, os recursos naturais, tudo vai fazer a diferença. Então, pessoal, agora vou passar a palavra para o Marcelo. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Pessoal, bom dia mais uma vez. Bom, como a Camila me apresentou aí, meu nome é Marcelo, sou biólogo, faço parte de uma ONG chamada Clube da Árvore, também tenho a minha empresa de consultoria ambiental, que trabalha aqui na região.
participei, né, das oficinas. Esse ano passado, na primeira edição do curso de formação, eu trabalhei com o tema uso e ocupação. Esse ano eu dei uma oficina sobre atividades práticas dentro da temática cuidado com a água de uma forma geral, né? Que aconteceu lá no SESC. Quem estava presente nessa oficina? Quem estava? Ó, várias pessoas, né? Como a Camila disse, hoje também temos aqui algumas pessoas que são convidadas e aí tiveram essa oportunidade de estar aqui presentes e acompanhar essa atividade conosco. E aí então, eu vou tentar trazer aqui algumas observações, alguns conteúdos que a gente desenvolveu e discutiu nesses encontros, só que para a gente trabalhar de uma forma mais visual, mais prática, né, Camila? Então, para começar, certo? A gente vai começar a fazer uma leitura da paisagem, ok? Mas antes eu vou trazer um pouco, resgatar aquilo que não dá para a gente enxergar, mas é para que a gente consiga entender o contexto da formação desse território que nós estamos hoje aqui inseridos, certo? O planeta Terra no passado ele começou com uma grande bola de fogo, ele foi se resfriando e na medida que ele foi se resfriando, massas de terra viraram continentes. E aí, os continentes eles não estão parados, eles estão flutuando nessa massa de lava lá nas profundezas e ele está se movimentando. Há 190 milhões de anos atrás, começou o processo da Pangeia, que é a separação dos continentes. E o que estava acontecendo? De um lado, entre o Brasil e a África, o Oceano Atlântico estava se abrindo. Mas lá nas costas do continente, mais ou menos nessa direção, a gente vai cruzar o Pantanal, chegar na Bolívia e vai chegar na Cordilheira dos Andes. Na fronteira do continente americano, com o Oceano Pacífico, as placas estavam se chocando. E começou a subir a Cordilheira dos Andes. E aqui, nesse deserto todo que existia, imagina abrindo uma rachadura no solo, daqui até Bauru, daqui até Botucatu, várias rachaduras abrindo no solo. E por essas rachaduras, começou a sair muita lava. A gente fala de falhas geológicas. Por quê? Estava tudo se movimentando. E essas falhas geológicas, por elas vazaram lava. Muita lava. E todas as dunas de deserto que a gente poderia enxergar aqui há 190 milhões de anos atrás, até 60 milhões de anos atrás, elas tinham sido todas cobertas por lava. E aí, imagina depois que aquele deserto foi coberto por essa lava, o Oceano Atlântico estava aumentando e a gente ficando cada vez mais longe da África. A Cordilheira dos Andes, no limite com o Pacífico, cada vez ficando mais alta. E aqui tudo foi coberto por lava. E aí você imagina aquela paisagem toda de pedra, de lava. E vocês sabem essa lava, qual tipo de rocha originou a nossa região? Alguém arrisca dizer qual é a rocha que foi originada a partir da solidificação da lava que vazou? Basalto, isso mesmo. O basalto é a rocha predominante na nossa região porque ela vazou pelas falhas geológicas e cobriram todo o deserto que tinha aqui. E aí, de 60 milhões de anos até a atualidade, o que aconteceu para a gente ter esse rio agora? Aí entra aquela explicação que eu também dei lá na aula. Graças às cordilheiras, a chuva bate agora lá, a chuva entra pela Amazônia, bate nas cordilheiras e chove no Pantanal e vem trazer a chuva para nossa região.
Estamos aqui na quinta usina hidrelétrica aqui de Buritama, usina de Nova Vaiandava, onde estamos no processo de eclusagem. Descemos aqui 18 metros. O desnível total provocado pela construção da usina é de 32 metros de profundidade. São dois estágios, primeiro 18, no segundo 14 metros. 30 milhões de litros d'água foram esvaziados através de dutos canos pela gravidade. Não é utilizado aí nenhum tipo de bomba para fazer o esvaziamento dessa câmara, tá bom? É através mesmo do desnível d'água, usina hidrelétrica aqui de Buritama, que se chama Nova Vaiandava. E agora a gente está aqui num momento bem interessante, né, para os participantes do Multiplicadores, que é a eclusagem. É transpor esse desnível, né, da barragem para o curso normal do Rio Tietê, e estamos quase finalizando. Ali já é a porta que está se erguendo agora para a gente ir para o segundo módulo da eclusa.
Aqui nós temos representantes dos 42 municípios da bacia. E aí a gente tem uma bacia que é a mais devastada do estado de São Paulo, no sentido da cobertura vegetal, né? Até mesmo quando essa usina foi construída, vocês imaginam que tudo tinha mata aqui. Aí tudo teve que ser cortado para poder inundar o lago e isso não ficar apodrecendo lá embaixo. Mas nem é essa a questão. A questão é que a gente foi desmatando. A gente tem cidades como Araçatuba que tem 6,8% só sobrou da vegetação natural. Infelizmente, a gente perdeu espécies que a gente nem teve conhecimento que foi perdida. Hoje, o trabalho assim, de manter a questão ambiental da nossa região em equilíbrio é tão complexa que a gente vai precisar de todo mundo, cada um agindo na sua cidade. Cada um desenvolvendo uma ação e com base nas prioridades, né? Aqui no entorno, a gente percebe que tem uma boa mata, né? Vocês conseguem ver? Ó, ali eu consigo ver uma clareira, tá vendo? Aqui em volta do lago até que ainda tá bom. O problema maior é as cabeceiras dos rios. Quando o lago foi formado, ó, foi em 1974 que começou a construção dessa barragem. Em 1982 começou o enchimento desse lago. Então estamos aí ó, em 44 anos, esse lago está formado há 44 anos. Quem lembra? A água foi se tornando cada vez mais verde. O que torna a nossa água tão verde como ela está agora? Algas. Exatamente. A nossa água, ela está a cada dia sofrendo com uma sobrecarga de nutrientes. É como se a gente estivesse adubando a nossa água cada vez mais. E aí, tanto as algas que são unicelulares estão se proliferando, como em alguns pontos do rio, as plantas aquáticas, aquelas que ficam flutuando com a sua raiz dentro da água, o aguapé, né? A ecórnia, a elódia, são alguns tipos dos aguapés mais populares aqui do rio, a elódia e a ecórnia. Elas estão se multiplicando cada vez mais. E aí a gente precisa combater duas coisas que a gente pode trabalhar nas cidades, práticas de educação ambiental. Uma é reflorestar os rios, porque a vegetação ciliar é uma esponja que segura tudo que está vindo das plantações. Isso vai ser barrado pela mata ciliar, essa é a importância principal dela e a gente tem pouca. Mas a gente também precisa combater, de certa forma, a questão do lançamento, né, de excesso de nutriente no solo. Então, vocês que são gestores públicos, precisam estar sempre dialogando com os órgãos. Se tiver usina no seu território, vocês precisam não só fazer educação ambiental com as crianças, de alguma forma vocês precisam chegar a sensibilizar os grandes proprietários e produtores também. Porque a gente sabe que, por exemplo, a água, o maior impacto e uso é a indústria e é a agricultura. Não adianta ficar falando para escovar o dente e fechar a torneira, gente. Não adianta. É importante? É o primeiro passo na educação de crianças. Mas hoje nós estamos numa etapa onde a gente precisa dialogar com a comunidade de uma forma mais ampla. Então, tudo que vocês estão aprendendo nesse curso, vocês precisam chegar numa usina, em sindicatos rurais. Vocês precisam chegar nos grandes, porque o que eles fizerem vai ter um impacto maior. É claro que as pequenas ações se somando vão ter impacto, mas a gente precisa chegar. Muitas vezes esses proprietários, de alguma forma, eles nem moram aqui na região. Eles moram em outro lugar. A pessoa dona da caneta, eu vou autorizar a plantar ali. Eu vou ficar de olho para eles colocarem no solo só a quantidade certa de vinhaça, não exceder mais do que o necessário. Precisa estar essa conversa. A gente deu uma esfriada, porque quando a CESP ainda administrava, ela teve um período de quase 30 anos, mais de 30 anos, onde ela administrou diretamente. A gente tinha um núcleo de piscicultura lá perto de Jupiá, que introduzia espécies nativas. A gente tinha um barco de educação ambiental,
Quando trocou a administração, isso foi acabando. Só que, olha o que está acontecendo. A dinâmica de evolução do lago, ela continua. Hoje nós estamos entrando num processo de eutrofização do lago. E a gente precisa levar a educação ambiental para mudar as rotinas dentro dos grandes poluidores. As grandes fazendas, as usinas. Eu estou falando isso porque a gente está focando muito, às vezes, só querendo fazer atividade com criança. Não pode deixar de lado, mas também precisamos fazer uma sensibilização de alguma forma. Pensem, coloquem no cronograma de vocês, chamar também as grandes propriedades, as grandes indústrias, para que elas tenham também seus projetos de educação ambiental em parceria com o município. Essas ações precisam ser conjuntas, certo? E por fim, nessa discussão, volto lá a falar da questão da leucena. Quando a gente vai falar em reflorestar, tem um material que a gente divulgou para vocês durante as atividades que fala das espécies indicadas para restauração ecológica na nossa região. São mais de 800 espécies nativas. Lembra essa história toda que eu falei da evolução da paisagem? Depois que isso aqui tudo virou basalto e começou a acontecer um processo de sucessão ecológica, onde formou uma nova paisagem em cima daquela cobertura toda de pedra, de 60 milhões de anos para cá, um monte de espécies vegetais e animais evoluíram nessa região e muitas delas são endêmicas daqui, só são encontradas aqui. Plantas, as pessoas não conhecem as plantas que são raras na nossa região. A gente precisa fomentar e divulgar as espécies regionais e combater a introdução das espécies que não são da nossa região, tanto de animais como principalmente de vegetação. Então, volto a dizer, criem núcleos de educação ambiental nos municípios. Criem espaços de educação ambiental onde as pessoas possam ter acesso a essas informações. Onde em algum lugar alguém vai falar que a leucena é uma espécie invasora que precisa ser combatida. Que a aroeira é uma espécie nativa que precisa ser plantada no lugar da leucena. Porque as pessoas elas estão perdendo os conhecimentos do que era nativo dessa região. E aí tudo está sendo ocupado por aquilo que não era nativo. Aí você olha, que mata bonita, mas ela não é ecologicamente eficiente. Certo? Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito dessa questão da biodiversidade e da restauração ecológica da nossa região? Tudo bem? Bom, então vamos seguindo então, e aí qualquer dúvida eu estou aqui à disposição e a gente vai conversando mais. Eu sou o coordenador do programa Rios Vivos aqui na Bacia do Baixo TT e tenho tido problemas enormes para fazer o desencerramento e limpeza dos canais devido às leucenas. É uma planta que ninguém plantou, só que ela chega a todo vapor, toma toda a área e fica difícil. A aroeira, eu que sou proprietário rural há muitos anos, meu pai, a gente sabe que a aroeira ela tem que ser plantada, cultivada e dado todo carinho para ela. A leucena não. Ela vem, invade e toma espaço de todos os locais. Perfeito. Muito bom a gente ouvir esse depoimento, porque antigamente o termo que a gente falava era cegueira botânica, né? As pessoas elas precisam saber, né, conhecer mesmo sobre a diversidade local, porque é isso que o senhor está dizendo. A gente está permitindo que espécies da Malásia, da China, comecem a ocupar o nosso ecossistema, e aí tem gente que não conhece e ainda acha bonito, mas tá vendo que nem sempre plantar também é certo. Você tem que plantar a espécie correta. E isso é um viés que deve ser muito trabalhado nas cidades. Tem uma lista de espécies as espécies indesejadas, e ter a lista de divulgação das espécies que são desejadas, né? Então, você pode montar, por exemplo, um mini herbário com essas plantas secas, pode criar um manual no seu município com as espécies de interesse do município para ser plantada, tem um viveiro municipal,
né? Agora nós estamos tendo uma invasão também com a córdia africana. A córdia africana, o pessoal confunde com a babosa branca, que é uma espécie nativa, que dá uma bolinha assim, gosmenta. Quem já viu? Ela dá uma bolinha assim. Tá. Todas as cidades que eu tenho andado agora, de 6 anos pra cá, começou, não sei quem trouxe, mas está espalhando, e tudo isso é uma urgência que precisa ser trabalhada, né? Essa conscientização sobre as espécies corretas para serem usadas na restauração. E aí a gente chega na questão da restauração. Se a gente restaurar as nascentes, a água vai chegar mais cristalina no rio. E se a gente conseguir conscientizar as empresas e fiscalizar, porque eu já denunciei para a CETESB, aqueles pivôs central, lançando a vinhaça e ela caindo dentro do rio. Tinha um pivô da beira do rio, e quando ele dava a volta jogando vinhaça, uma parte caía assim, não era escorrida, porque o principal problema está sendo jogar em excesso, e esse excesso vem para o rio. Nesse caso estava vindo direto para o rio. E a CETESB é um órgão que está lá para a gente dialogar, né? E ele vai estar alertando, e a gente tem que estar sempre de olho, né? Não é só fiscalizar, é educação ambiental, mas também há necessidade urgente de colaborar com os órgãos ambientais na fiscalização. Eu sou do município de Birigui, estou estudando pedagogia, estou aqui no intuito de fazer um projeto de educação ambiental. E aí quando você fala assim, a gente tem que chegar nos grandes, é crucial essa fala, porque em Birigui nós somos alimentados pelo Ribeirão Bachotes. E o Ribeirão Bachotes tem uma nascente, o Ribeirão Bachotes está secando. A nascente do Ribeirão Bachotes é um grande problema, que ela está completamente assoreada. E aí, eu também faço parte, sou voluntária da AGA. Todos os anos nós fazemos ações na nascente do Ribeirão Bachotes de reflorestamento, para que ela não seja mais assoreada, mas ela fica numa grande propriedade, onde o proprietário se recusa a cercar a área da nascente. O que acontece? O gado chega, come as mudas, e aquelas árvores elas nunca vingam. Então todos os anos a gente tem que chegar lá e fazer o replantio dessas árvores. Então é um desafio muito grande a gente construir esse tipo de projeto para chegar e conscientizar, por exemplo, esse fazendeiro, no caso, que está lá, a nascente do Ribeirão Bachotes, na propriedade dele. Em Birigui, o ano passado, a gente passou por algumas situações em que o município chegou a ficar 3 dias sem abastecimento de água, numa onda de calor, onde foi assim, foi insalubre estar lá. Então, assim, a gente tem realmente que pensar em projetos maiores, além da escola, além das crianças. Claro, é importante a gente conscientizar, a gente trabalhar com os nossos alunos, porém, como que a gente coloca esse passo a mais e vai lá chegar e sensibilizar o grande proprietário, os grandes fazendeiros e as grandes empresas a estar construindo com a gente, sei lá, a compensação de carbono? Pode ser, é uma proposta que a gente pode trabalhar com eles, mas é difícil, Marcelo. É difícil, porém, é para isso que a gente está formando pessoas. É claro que assim, essas formações todas, a gente vai jogando tanta informação. Essas informações é um compilado que quando você vai até a pessoa, você pode de forma ativa, marcar uma reunião, ligar. O último recurso é uma pressão, mais manifestação, algo do tipo. Mas eu acho que assim, a gente tem que priorizar o diálogo. E às vezes não vai ser da primeira vez que ele vai se convencer, né? Então assim, há uma necessidade de insistência, porque estatisticamente 42 municípios, todo mundo tentando, um não consegue, 2 conseguem, e esse é um processo contínuo que não é nem só a nossa geração que vai terminar. A gente participou um pouco da destruição e está caminhando, participando da reconstrução. Quer falar? Bom dia, Jaqueline, represento o município de Valparaíso. Como já foi colocado aqui, gostaria de falar de um case de sucesso no nosso município, que é a parceria com as 2 grandes usinas que nós temos na cidade. Então, o Grupo Raizen, eles abriram as portas para a gente
e a da mata também. Então, a gente consegue, junto com eles, fazer muitas atividades. Então, às vezes, vale muito a pena o diálogo, como você colocou, né? Esse diálogo de você ir nas empresas, você conversar, você pedir esse apoio, essa ajuda, e eles ajudam a gente. Então, eles doam muito, apesar de Valparaíso nós termos um viveiro municipal muito bem equipado, né? Eles ajudam a gente a plantar, fazem cerca, dão mão de obra, e assim a gente consegue recuperar várias nascentes, áreas verdes. Então, vale a pena a gente colocar também alguns cases de sucesso, né? E fica o convite para todos que estão aqui para conhecer o nosso viveiro municipal em Valparaíso. Ele é muito rico, tem muita coisa boa, muita coisa bonita lá. E junto com o viveiro nós temos o Centro de Educação Ambiental, que hoje nós temos um projeto de ampliação desse centro para se tornar o Centro Regional de Educação Ambiental. Nós fazemos muitas atividades lá, nós estamos com esse projeto de ampliação, um lago para as crianças pescarem, nós vamos fazer uma mini fazendinha, um pomar, isso tudo está em processo de construção no nosso centro. Então fica o convite para vocês conhecerem, a casa está de portas abertas. O nosso rio, ele é um grande potencial para o nosso, não só para o nosso município, mas para toda a região. Essa importância desse cuidado de manter o nosso rio limpo, né? Desde aí de cima para baixo, a gente fala de Barra Bonita para cá, né? Ter esse cuidado, esse carinho com o nosso rio é muito importante, porque assim, o turismo, né? Gera muito emprego, gera muita renda. Hoje nesse passeio aqui, nós presenciamos vários barcos na água pescando. O pessoal depende da pesca para sua sobrevivência. O turismo é a indústria que mais cresce no mundo e nossa região tem que fazer muito proveito disso. Estamos aí e conta com o município de Buritama para sempre a gente ir avante, né, nesse propósito, manter o rio limpo, saudável e para os nossos turistas utilizarem de forma certa e correta. Fica um abraço aí para todos vocês. Nós estamos muito contentes em saber que esse programa está tendo uma ótima receptividade, com vários professores participantes do evento, e tenho certeza que vai contribuir de maneira absoluta para encampar as várias cidades que estão participando. E é ótimo esse ciclo, porque todos os professores poderão participar e dialogar com todos os alunos, se for o caso, com os munícipes, inclusive com os participantes da prefeitura. E é um ótimo negócio. A visita técnica foi um passeio proveitoso, porque a nossa região não conhece essa imensidão que é o Rio Tietê, não conhece como seria esse passeio, não conhece a eclusa, não conhece como todo esse sistema é abastecido na nossa região. Então acho que isso traz uma vantagem e uma experiência única para os nossos educadores estar passando aos nossos alunos, à nossa comunidade em si, dessa experiência toda que foi o Barco Odisseia hoje, essa visita técnica. O que eu achei muito interessante aqui nessa visita técnica que nós tivemos hoje aqui no Rio Tietê, em Buritama, foi muito importante para nós, para a gente conhecer a biodiversidade aqui do rio, que nós muitas vezes não conhecemos, moramos próximo, mas não conhecemos, e muitas coisas que a gente pode levar conhecimento dos nossos alunos do nosso município, né? Hoje, como eu estou de coordenador técnico do Centro de Educação Ambiental, foi muito importante, não só hoje, mas como todas as aulas, os cursos que nós estamos tendo nesse programa, que é o de multiplicadores, que está sendo muito importante para nós aprendermos, coisas que a gente não tem noção, né, assim, que está sendo muito importante para todos nós, para nós levar para os nossos alunos, as nossas crianças, nossos municípios, tá?
incredible, superficial, complicated. Desirable, irresistible, super sexy, such a cutie. Impossible, super special, crazy, crazy. Bom, pessoal, nosso passeio encerrou por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula passeio, que foi muito produtiva. Conseguimos aproveitar muito o nosso dia com informações educativas sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade aqui da nossa região. Estamos programando já o próximo encontro, que será na nascente do Rio Tietê, em Salesópolis. Confiram nas nossas redes sociais, no www.bioterraambiental.com.br ou na página do Facebook, Instagram, @bioterraambiental.com.br.